1, 2, 1, 2, 3, 4. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live saxofone para todos. Comecei essa live com Triste, de Tom Jobim. Não comecei triste, comecei alegre porque vocês estão aqui me assistindo. Alexandre, todo esse pessoal, Edinho, Antônio, quem mais não aparece? Quem mais apareceu aqui? E assim vai essa galera, muito bem, obrigado pelo prestígio. Sejam todos bem-vindos. Elinho Freire, meu amigo guitarrista. Sejam todos bem-vindos a mais uma live saxofone para todos. Eu comecei. Meu amor também está online. Muito bem, amor. Obrigado, querida. Comecei com Triste, de Tom Jobim. Uma música lindinha. Meu irmão. Baixista, guitarrista e tecladista Guto. Obrigado, amor. Elinho, seja bem-vindo, Edinho, todo esse pessoal, só gente boa da melhor, a Mauri, que bom que vocês estão aqui, Gutão, Nayara, meu amor, sejam todos bem-vindos, mais uma live que só é possível graças ao grande Deus Altíssimo, apoio da loja Companhia do Tapete, do meu grande amigo Jorge, né? Estúdio Esmaga, que me apoiou muito com equipamento maravilhoso do Carlão, né? Pessoal muito legal, Academia ONB, 81 IEC, Danai, meu amor, de todo esse pessoal que me apoia de tudo e quanto é jeito, né? Inclusive me dando força e etc, etc, etc. Sejam todos bem-vindos. Eu comecei fazendo a live com Triste, de Tom Jobim. Só para dar uma aquecida, acertar um pouco os ponteiros aqui, porque deu um probleminha técnico, por isso o atraso, peço perdão a todos, né? Às vezes, que nem de ouvir uma frase uma vez do João Soares, a informática veio para resolver os problemas que você não tinha antes dela. Ótimo, mais ou menos isso. Então sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal se ajeita com a pipoca e etc, etc, farei mais uma música. Essa enquanto o pessoal vai chegando, que tem gente, hoje o público está assíduo, muito bem. Alunos, amigos, meu amor, irmãos, muito bem. Gostei, hoje eu fiquei feliz. Então eu farei para vocês agora uma música que foi imortalizada através da voz do grandíssimo, fenomenal e maravilhoso Frank Sinatra. Farei para vocês e assim já começarei a aula sobre
escalas e arpejos em ciclos. A conversa de hoje é ciclos. Quem é meu aluno sabe que eu falo de escala, arpejo e ciclos, ciclo, escala e escala, arpejo e ciclos. E a conversa de hoje é sobre isso. Então, mais um minutinho, enquanto vamos aquecendo as turbinas com Fly Me to the Moon. Foi um Fly Me Além de Moon, né? Aí, Guto, você é uma figura. O amor era para Nai, não para você, mas você é meu irmão em Deus, né? Em Jesus. Obrigado, meu querido. Um abraço também. Nai, não ligue, não. O Guto é assim mesmo, amor. Ele é uma figuraça. Então, fiz para vocês Fly Me to the Moon. Fiz as minhas frases do meu vocabulário. Estou bem acostumado a tocar no sax alto essa música. Transpus para o tenor, porque hoje eu queria fazer de tenor todas as músicas. Então não é sempre que a gente se adapta mudando o tema de instrumento, mas tudo bem. Fiz algumas frases ali no meio em que eu usei quartas e eu usei cromático. O que significa isso para o leigo? Né? Então vou explicar. Vou explicar para você, Guto, que você é um leigo. Cromático. Escala cromática, eu usei uma frase de meio em meio tom. Por exemplo, usei uma frase feita em dó, depois em si, depois em si bemol, e depois em lá, assim por diante. Por exemplo,
cromatismo descendente. Eu fiz, né? Esse intervalo está sendo feito em eu fiz um intervalo em sexta. Ficou bonito. Eu poderia ter mudado esse intervalo. Eu segui um ciclo, né? Uma sequência que iria terminar no mesmo lugar, algo que se fecha. Então existem ciclos completos, que é um ciclo, algo que se, né, termina e começa no mesmo lugar. Ele dá uma volta. Às vezes eu posso deixá-lo imperfeito, ou seja, sem completá-lo, né? Posso fazer apenas um pedaço. Um exemplo de um ciclo que é muito usado para estudar é estudar escalas maiores em ciclos de quintas. Por que ciclos de quintas? Porque as escalas, né, na primeira formação, quando você começa a formá-las, você pega aquela tabelinha, aquele gabarito teórico de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, e isso cria-se um gabarito que você desloca em alturas diferentes. Então eu posso colocar esse gabarito de distâncias que não são iguais, né? 1, 1, meio, 1, 1, 1, meio. Esse gabarito, ele é um gabarito de escala maior. Existem diversos outros, dos próprios modos, né, da escala maior, assim como das escalas menores, assim das outras escalas que vão surgindo dessas mudanças, né? Quando eu falei cromatismo, a escala cromática não é 1, 1, meio e assim por diante. Ela é meio, 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 meio. Como se você fosse caminhando num piano pelas teclas brancas e pretas, né, sem desviar das pretas. Aquele caminho é de meio em meio tom, porque o piano, o teclado, é um instrumento temperado. Se você fizesse isso no braço de uma guitarra, né, em cada uma das casas, porque ele é temperado, você faz de meio, 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 meio e assim por diante. Tá, instrumento temperado é algo que foi forçado a ficar estabelecido essas distâncias. Um violino, um contrabaixo acústico, um violoncelo não são temperados. O Guto, não me atrapalhe, Guto. Não vou mais ler você. O que mais? Um trombone e vara, apesar de ter umas coisas pela boca, com seus harmônicos e tudo, a flauta de êmbolo é parecido, né? Não saiu? É isso aí, Guto. Me distrai, eu erro tudo aqui. Depois eu não consigo cortar os vídeos mais porque eu fico falando abobrinha. Instrumento não temperado é aquele que segue toda a sequência de frequência. Por exemplo, né? Olha, não houve separação entre as frequências, elas foram aumentando gradativamente. Quando eu faço num instrumento, né? Mesmo que fosse parecido, haviam degraus e não um escorregador. Por quê? Escorregador é não temperado com degraus temperado, certo? Mas a grosso modo é isso. Quando eu fiz a frase cromaticamente, eu fiz descendente, de meio em meio tom. Sempre tem alguma coisa diferente. E eu poderia ter feito isso num ciclo diferente. Um tom, eu poderia ter feito a frase, né? Penso, eu fiz de meio em meio tom. Mas eu poderia ter feito isso em um tom. Eu aumentei a distância. Espero que não estejam ouvindo o barulho que eu estou ouvindo, mas tudo bem. As distâncias se fecham. Por exemplo, uma escala de Dó não é um ciclo perfeito, homogêneo, mas ela se fecha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? A escala cromática, que pega Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, vai fechar em Dó. Ela é homogênea, ela é idêntica. O tempo todo, o mesmo caminho. Né? Quando é quintas, quartas ou tom inteiro, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido e Dó, deu 1, 1, 1. Então, quando eu estabeleço um ciclo que eu quero seguir,
eu estudo uma frase, ou um exercício, ou uma melodia, que tanto faz a frase ou melodia, para ter algo trabalhado internamente, um processamento, sabe? Para poder enxergar as distâncias durante todo essas estações, esses ciclos que vão mudando até chegar ao mesmo ponto. Então, uma das dificuldades que eu vejo é enxergar as próprias escalas e seus formatos e enxergar o ciclo que está sendo pedido. Por exemplo, pedir ciclo de escalas maiores em quintas. Então eu pego a escala de Dó e a sua quinta vai ser a escala de Sol. Escala de Sol, a quinta é Ré, a de Ré é Lá, de Lá é Mi, Si, Fá sustenido, porque o Fá sustenido é a quinta nota de Si. Dó sustenido, a quinta nota de Si, Fá sustenido. Lá bemol, porque estamos falando de escalas maiores, não Sol sustenido, ela é a quinta nota de Ré bemol ou a quinta nota de Dó sustenido. Mi bemol, Si bemol, Fá e fechou em Dó. Então, nas próprias notas, eu não fiz escalas, eu fiz apenas as notas em quintas justas, que é uma distância, é uma classificação de distância para quintas. Então, eu fiz isso apenas pelas notas. A partir do momento que eu estudei arpejos, o que acaba acontecendo? Eu sei fazer o arpejo de cada uma dessas notas em quintas. Eu fiz então a nota Dó, a nota Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Fá sustenido, Dó sustenido, Lá bemol, Mi bemol, Si bemol, Fá e Dó. Eu posso fazer o arpejo em qualquer formato, né? A partir da tônica. O mais conhecido do ouvido do público é o arpejo com tônica, primeira nota de uma escala, com a terceira, com a quinta e a repetição da primeira mais aguda, oitavada. Por exemplo, né? Dó, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Eu fiz esse movimento que é conhecidíssimo, até para quem não estuda, não toca, né? Eu não estudo canto, né? Deu para reparar. Esse movimento agora seguindo aquele ciclo de quintas. Reparem que se transforma num caminho harmônico. Né? Existem muitas peças clássicas, músicas que caminham em quintas, assim como nos outros tipos de ciclos. Então farei os arpejos em quintas, a partir de Dó, e seguirei as notas fazendo arpejo para cá, um arpejo maior para cada uma dessas notas em quintas. Deu uma engatada no Lá bemol ali que foi bonito. Vocês perceberam como tem um caminho harmônico sendo trabalhado? Né? Eu aprendo a ter isso cada vez mais rápido, porque eu não estou mais pensando em como é o arpejo, e eu não estou mais pensando também praticamente em quem é o próximo. Fica um bloco armado, um bloco pronto. Né? Não dá tempo de eu pensar em quais são as notas desses arpejos. E eu escolhi fazer arpejo maior no formato tônica, terça, quinta, tônica, quinta, terça, tônica. Em quintas, eu poderia ter escolhido fazer apenas subindo. Né? Eu mudaria o formato do arpejo. Eu poderia fazer apenas descendo. Eu poderia fazer um zigue-zague, que é onde pega todo mundo meio desprevenido. O que é isso? Eu faço o ciclo de quintas dos arpejos maiores, só que o primeiro arpejo eu subo ou desço.
Mas o primeiro eu subo e o segundo eu desço. Tá, mas qual é o objetivo desse tipo de exercício? Sim, você adquire técnica de digitação, né, de dedilhado, né, trabalhando isso cada vez mais fluentemente. Mas há uma programação sendo aprendida, absorvida, de você pensar no universo harmônico e melódico a partir de qualquer nota, com qualquer formato. Aí você começa a ver frases, você começa a fazer inversões dos arpejos, você começa a fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, o zigue-zague é muito interessante, é muito bonito de se ouvir, né? Sim, isso, Décio, importante também para a articulação, a maneira que você executa isso. Para o dedilhado, para a maneira que você acentua. Então são detalhes que você vai pondo nesse bolo, né, coberturas e enfeites. Mas a programação mental que é interessante. Porque pensem assim, é muito difícil, eu lembro no início, era impossível, eu achava, eu conseguir fazer isso e pensar. Então quando eu pensava num arpejo, eu esquecia qual era o ciclo. Quando eu pensava no ciclo, eu esquecia qual era o arpejo que eu tinha feito antes. Então dava um tilt, dava um problema, uma bugada mental, né? Pensem comigo, você consegue pensar, então a gente consegue fazer isso com números. É muito comum, né? A gente, para quem calcula e estuda e fez colégio, soma, subtração, divisão, multiplicação e assim por diante. Mas pensem comigo, é fácil você pensar de 5 em 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Isso foi ascendente. Descendente, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25. Isso é meio óbvio. De 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10. Ótimo. De 7 em 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. É ao contrário, 49, 42, 35, 28, 22, 15. Não é isso, né? Né? Mas de 7 em 7, de 5 em 5, de 4 em 4, de 2 em 2. E quando não é igual? Então, um exemplo de quando não é igual. 5, 6, 10, 11, 15, 16. Então, eu estou fazendo de 5 em 5 e mais 1. Se fosse zigue-zague, 0, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 3, 4, 9, 10, 5, entenderam? Eu fui 5, voltei 5, fui 5, voltei 5. É muito importante que você... Claro, nos números a gente não tem o hábito de ficar fazendo isso. A gente faz isso escrevendo. Hoje em dia nem se calcula, só se calcula, né? E nas notas, é muito importante que você tenha essa visão espacial do ciclo e das notas cíclicas dentro de uma escala. Por exemplo, eu fiz ciclos de arpejos maiores, poderia ter sido de escalas menores, e não só em quintas, em outros formatos. Mas eu posso, por exemplo, dentro de uma escala de dó, eu tocar dó e a sua quinta. Eu pensei nisso. Agora eu pego a próxima quinta, que seria ré da próxima nota, ré lá, em vez de fazer ascendente, eu estou fazendo o zigue-zague. Voltei a falar do zigue-zague. Fica um som muito bonito, né? Quando eu começo no dó e chego até o dó, eu fechei um ciclo de um exercício diatônico numa escala diatônica de dó maior. Posso fazer isso em todos os outros tons, escolhendo um ciclo, uma sequência de escalas. Então, como eu fiz agora há pouco o arpejo, eu poderia fazer escala maior descendente em ciclos de um tom. Dó, ré, mi, fá sustenido, lá bemol, si bemol e dó. Tudo deu uma distância de 1. Né? Poderia ser feito um zigue-zague de 1 em 1.
ciclo de meio tom descendente. Fiz até sol, não vou perder tempo em fazer todos. Você começa a ter uma visualização de um grupo de escalas e esse contraste entre uma escala e outra ajuda na memorização. Por exemplo, dei uma engatada em si bemol, ou em sol, ou em dó. Eu sei que aquela escala ela não está bem armazenada. O que eu devo fazer? Eu devo voltar a estudá-la melhor, né? Então, por exemplo, toco sol descendo e fá sustenido. Opa, esse executado fá sustenido deu problema. Poderia ser o contrário. Eu ter errado o sol. O que eu vou fazer? Eu vou estudar a escala que me deu problema. Até eu sentir que aquele dedilhado ficou solto, armazenado, em que eu faço sem pensar, inclusive, né? Então, os ciclos são importantes para a técnica, óbvio, mas essa visualização, esse exercício mental, existem várias maneiras de serem feitos. Eu vou tocar mais uma música, porque eu falei demais. Cadê? Eu vou fazer agora. Eu fiz o triste, fiz um standard chamado Fly Me to the Moon, que para quem perdeu assista depois. Eu vou fazer The Days of Wine and Roses, um outro clássico do jazz. Então com vocês, Dia de Vinho e Rosas.
como eu sempre digo, se deixar eu começo a improvisar e esqueço de vocês e vou embora e acabou. Amanhã estou aqui, né, e continuo se a música não parasse nunca. Então, eu fiz o The Days of Wine and Roses e improvisei em cima da harmonia, usei alguns arpejos, mas também usei algumas frases cíclicas, né, algumas frases que eu tenho no meu vocabulário por ter estudado essas frases e por utilizá-las de acordo com o sabor que eu sinto no momento. Ah, mas como é que você escolhe? Às vezes escolho intelectualmente, né? Racionalmente. Mas normalmente é pelo sentir. Eu acho que vai bem, eu sinto que vai bem. Às vezes não vai. Então por isso que o racional é importante em segundo plano. E muitas vezes eu desligo o racional. Então eu acho muito difícil ensinar ou dizer, você vai tocar e você vai simplesmente parar de pensar. A maioria pensa, mas como assim? Como eu vou parar de pensar? Pois essa é a ideia. Quando você faz um esporte, eu já falei isso, quando você está fazendo algo prazeroso, algo que você está comendo, você não está pensando nos temperos. Né? Você está botando uma garfada, nossa, você sente o sabor daquilo. Então quando você aprende a sentir o sabor da música, o sabor das frases e as coisas, e você caminha dentro da música, você desliga o teu racional. Quando você consegue fazer isso, geralmente são os melhores momentos musicais, né? Não estou dizendo quando tem interpretação de leitura, música decorada e tudo, mas também cabe quando você realmente põe o coração mais que o cérebro, tá? Na música que eu acabei de fazer, eu usei algumas coisas com cromatismo, né? Um ciclo cromático, nunca fechados por inteiro, porque daí demonstra um estudo. Qualquer coisa que eu fique fazendo demais, mas eu estudei o ciclo, eu uso um pedaço dele, né? Então eu fiz uma frase em tom inteiro. Eu fiz uma tríade maior de tom em tom. 3, 1, 3, 5, 3, 1, 3, 5, sempre subindo de um tom em tom. Mi, dó, mi, sol, fá, ré, fá. Isso poderia ser feito, claro, diatonicamente, tal. Mas eu usei uma subida de um tom em tom. Eu fiz uma frase em quartas, tá? Tá? Eu peguei o ré e fiz uma frase. Eu peguei o sol e fiz uma frase. O dó e o fá. Só que eu não fiquei fazendo inteiro por um período muito longo, porque a harmonia estava mudando e daí já não estava... eu sabia que não ia cair tão bem alguns tons em que eu estaria passando por aquele trecho. Claro, depende muito também da maneira que a gente expressa o que vai tocar. Então, às vezes os alunos... Professor, mas o que pode? Eu não gosto quando falo assim, porque eu me lembro de um outro cara da web que dá aula de sax e ele faz muito engraçado. Professor! E daí eu tenho vontade de dar um tiro na tela. Tudo bem. Mas e como é que eu vou saber qual é a nota? Pô, a nota não coube. Eu fui tocar a nota e ela não coube. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou tocar a mesma Days of Wine e vou tocar umas notas que não deveriam estar ali. E não deveriam, vocês vão perceber. Eu acho que vocês perceberam que ficou fora do tom, ficou horrível, ficou um sabor ácido, né? Algo incomodando. Por quê? Porque eu estava dividindo as frequências do ar com os acordes da música, com notas que viravam cacos essas frequências. Um exemplo disso, por exemplo, eu posso dividir uma frequência de, digamos, de 10 com uma frequência de 5. Elas se encaixam, 10 com 5, 2 com 6. Mas quando eu faço algo, por exemplo, com uma frequência de 21 com uma outra frequência de 17, o que acontece? Elas não vão se encaixar, a não ser também que eu estabeleça outras ajudantes nisso. Mas daí é um outro assunto. Agora eu vou usar
Então, eu usei notas aqui, um Ré sustenido, eu usei um Lá sustenido e eu usei um Dó natural, acho que foi isso. Que não deveriam estar ali. Porém, agora eu usarei com uma certa malandragem as mesmas notas. Então, só pelo fato de virarem notas de passagem, ou seja, não deu tempo do meu ouvido dizer, opa, ficou desafinado, ficou fora. Isso que eu ainda fiz bem simples, bem evidente, usei um pedaço de escala cromática, né? Então, quando a gente toca algo cíclico, também tem que tomar cuidado com isso, porque dependendo do que você usar, você vai criar tensão ou relaxamento. E na música, na vida, em tudo é uma coisa de você altos e baixos, tensões e relaxamentos, ficar fazendo algo não óbvio. Então você não pode ficar fazendo frases o tempo todo óbvias, né? Olha só. Então, eu fiquei fazendo um movimento constante, estacionado num tom, enquanto a música estava passando. Em alguns momentos isso muda o sabor, mas eu não disse nada. Eu não fiz nada que acrescentasse algo na música. Eu poderia mudar isso acrescentando outras coisas, outros tons. Então, quando eu falei outros tons, eu usei alguns tons cromaticamente e usei alguns modos da escala, né? O que significa dizer modos? Quando eu toco a partir da primeira nota de uma escala, da segunda, da terceira e da quarta, e faço um movimento em cima dela. Pode ser um arpejo ou a própria escala. Por exemplo, escala de Dó. Agora saindo do Ré. Mi. Fechei o ciclo dentro de uma diatônica. Então, estão entendendo? Então, tudo vem de uma visualização. Claro, o estudo de ciclos tem a ver com mudanças de tons. Mas você enxergar os ciclos, seja numa diatônica ou em qualquer outra coisa, é muito importante para programação mental. Bem, eu falei demais hoje, né? Também, nossa, foi longe. Eu tenho mais uma musiquinha para terminar aqui. E farei várias frases com um cromatismo, tom inteiro, intervalos de quartas sobrepostas, com diminuto. Na próxima música, do genialíssimo Wayne Shorter, farei footprints para vocês. Faz tempo que eu não toco isso no tenor. E adoro essa música, ela é boa de improvisar. E farei essas frases com desenhos, porque é uma parte do meu vocabulário. Eu uso esse tipo de vocabulário, né? Eu uso coisas com cromática, porque eu adoro essas saídas, esses outside das frases. Eu adoro coisa com tom inteiro, adoro coisa com frase diminuta, entende? Então, isso são coisas, sabores que me agradam por ter estudado, ouvido, copiado, armazenado no meu vocabulário. Então, com vocês, footprints, e demonstrarei durante o improviso algumas coisas feitas com esses ciclos, certo? Que eu acabei de citar, seja cromático, tom inteiro, até no diminuto tem um negócio que cabe aqui, em quartas. Então, com vocês, footprints, e seja o que Deus quiser. É meio alto.
Eu não sei se vocês conseguiram perceber, eu espero que sim. Então usei bastante de frases que eu tenho no meu vocabulário que são cíclicas, com cromática, meio tom, tom inteiro e quartas. Quartas sobrepostas em diminuto, foi a frase final, inclusive. Por que eu uso isso? Porque eu gosto do sabor que elas transmitem. Essa é a ideia. Use aquilo que te agrada, aquilo que vai agradar o seu público, aquilo que você acha que vai ficar bonito. Agora, aquilo que te agrada nem sempre agrada o público, e aquilo que agrada o público nem sempre agrada você. Então, aí vai da tua vontade de querer fazer para eles ou para você. E vai de uma noção estética, vai de uma noção de momento. Né? Eu não vou tocar algo super torto fazendo uma cerimônia de casamento com uma música, por exemplo, tocando Ave Maria e no meio põe uma frase, não tem cabimento. Eu tenho que ser um intérprete daquela música naquele momento. Não vou fazer uma serenata, né? Põe assim na janela do apartamento da Nayara, lá embaixo. Ela vai jogar a pia da cozinha na minha cabeça. Então, a noção estética vem de momento musical, com quem você está tocando e tudo mais. Mas quando você começa a estudar coisas e armazenar no teu vocabulário, né, você tem aquelas frases, você tem que saber quando vai usar, quando não vai usar. Só que muitas dessas coisas você só aprende testando. Então, por isso que é bom, hoje em dia, você está fazendo com os playbacks, com músicas, porque hoje é muito fácil de ter música, muito fácil de ter playbacks, backing tracks, karaokê, acompanhamentos, play-alongs, tem tudo no YouTube, na internet, na web, tem tudo. Então você não corre o risco de ir queimar a cara num lugar tocando, né? Você queima a cara em casa, você experimenta em casa. O que fica bom naquela música? Vou tentar de novo, vou olhar a cifra, vou fazer... Sabe? Então, um caminho, terminando esse assunto, né, porque eu me prolonguei demais, é você estudar escalas maiores, é a porta de entrada. Dó maior é a porta de entrada para as escalas maiores, e as escalas maiores são as portas de entrada para as outras escalas. Então, uma boa dica, estude as escalas de seus arpejos de forma simples em quintas, como surgiram os sustenidos, depois em quartas, como surgiram as escalas em bemol, depois cromaticamente, ascendente e descendente. Então seriam 3 ciclos iniciais. Né? Posteriormente, mude o formato do que você está fazendo. Em vez de você fazer um arpejo 1, 3, 5, faça 5, 3, 1. Em vez de fazer 1, 3, 5, 8, faz 1, 5, 3, 7. Um 5, 3, 7 menor, 1, 3 menor, 5, 7, 1, 3, 5 aumentado, 7 bemol, 3, 5, 7 bemol, 9 bemol, sabe? Essas coisas fazem com que você enxergue o mecanismo, enxergue, entre aspas, né, a sonoridade. Então, tem alguns exercícios que são excelentes para isso. Né, você fazer coisas cromáticas, mudando o formato do que você está descendo cromaticamente, como por exemplo isso aqui, é um arpejo maior com sétima maior, em que eu desço da sétima maior. Isso aqui eu aprendi com o grande e genial Fábio Daverson, né, que veio de um americano, um exercício ótimo, que se transforma meio tom abaixo, mas é sempre o mesmo, e ele vira o próximo, como a tônica vira a nona bemol do próximo, algo assim, né? E você vai descendo de meio em meio tom até fechar o ciclo. Então, eu agora encerrarei o ciclo desta live.
Ela deveria encerrar na próxima quarta-feira, né? De 2022, mas não daria certo. Espero que tenham gostado do assunto, espero que tenham gostado das músicas, da explicação. Não esqueçam de me seguirem nas redes sociais, de fazerem seus comentários. Pessoal, muita gente fez um comentário aqui, tudo. Desculpe não ter respondido a todos, mas eu responderei depois, né? Se eu esquecer, me xinguem, mas eu acabarei respondendo. Divulguem, compartilhem. Deem um like, me sigam no YouTube, no Instagram e no Facebook. Estarei aberto a perguntas e a comentários e será um prazer a responder vocês, a responder a todos. Então, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, e se nada acontecer no caminho, quarta-feira, 20 horas, saxofone para todos. Apoio Companhia dos Tapetes, 81 IEC, apoio Estúdio Esmaga, apoio do meu Deus Altíssimo e sempre o apoio luxuoso do meu amor, Anai. Espero que todos fiquem bem, Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e obrigado, gente. Até mais.